Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui que depois que eu aprendi a pregar com esboço, eu tenho um pouquinho, às vezes um pouquinho de dificuldade. E a gente vai ficando mais novo, a memória já não é mais a mesma também, não é verdade? Não é assim? As vistas vão falhando. Então eu pego aqui o auxílio do celular no aplicativo da Bíblia, para me ajudar, faço um esboçozinho para mim não me perder, e mesmo assim, às vezes, se não for misericórdia do Senhor, a gente ainda se perde. Amém? Quero dizer que é um prazer estar com os irmãos aqui nesta noite, no nome de Jesus. É um prazer conhecer mais uma parte da família que vai morar no céu. Ainda de pé, eu vou abusar da sua paciência um pouquinho. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, Ele não vai vir buscar uma placa, Ele vai vir buscar um povo lavado e remido pelo sangue dele. Amém? Lá não vai ter na entrada, na recepção, perguntando: o senhor é de qual igreja? Deixa eu ver aqui. De qual igreja? Não. O Senhor vem buscar uma igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém? É esse que Jesus vem buscar. Amém? Eu sou o pastor Charles, da Igreja Batista, ali na quadra 18, Igreja Batista Nova Geração, pastor Reginaldo. Amém? Eu tenho que falar aqui o nome da minha filha, que também está conosco, que não colocaram o nome dela como visitante, a Bruna. Amém? Minha esposa está ali, mais o obreiro Daniel, o obreiro do Cinei, minhas sobrinhas, todas elas que estão ali conosco. Amém? Que nos acompanham. Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Louvado seja Deus. Quero agradecer aqui a oportunidade, diácono Lucinei, agradecer aos pastores da igreja, o pastor presidente, os líderes desse ministério. Que Deus possa vos abençoar grandemente em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 3, quero compartilhar com os irmãos aqui, a partir do verso 14, a carta escrita à igreja de Laodiceia. Louvado seja Deus. Amém? Todos encontraram? Nós vamos estar lendo do verso 14 até o verso 20, para que os irmãos possam compreender o que está dizendo. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha o versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foste frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Versículo 18 diz: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E o versículo 20, para poder encerrar, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse versículo e não esquecessem. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eu vou repetir o versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Feche os seus olhos só por um minuto.
Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar nesta noite pela tua presença. Tu és bom, a tua benignidade dura para sempre, o teu amor dura para sempre, e nós estamos aqui nesta noite para exaltar o teu santo nome, render graças àquele que é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. Então, Senhor, que o teu nome seja engrandecido nesta noite, que o nome do Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado aqui neste local, pois foi para isso que viemos aqui esta noite, para fazer notório as grandezas, ó Pai querido, das tuas misericórdias em nossas vidas. Esta igreja, Pai querido, reunida aqui nesta noite, não tem outro propósito a não ser te adorar, a não ser te exaltar. Então recebe, Pai querido, a nosso louvor, a nossa adoração, que é entregue a ti, ó Pai querido, que é o único digno de ser adorado. Esta, Pai querido, é a minha oração nessa noite, no nome de Jesus, e no nome de Jesus eu agradeço. Podeis tomar seus lugares em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Creio eu que todos os irmãos já leram as 7 cartas à igreja da Ásia. Mas antes de eu adentrar aqui o texto, todas as vezes que eu vou pregar em alguma igreja, principalmente quando é a primeira vez que eu vou pregar no ministério, em algum outro ministério, eu costumo dizer, quando me dão a palavra, tem um versículo que os irmãos que congregam conosco conhecem já de cor, que é João capítulo 3, versículo 30. Os irmãos sabem o que dizem lá? Obreiro Daniel. João 3,30, João Batista vai dizer assim: é necessário que ele cresça e que eu. Então toda honra, glória, louvor, adoração, somente há um aqui neste local que é digno: Jesus. Só um aqui é digno de ser adorado e ser exaltado, é o nome do Senhor. Então que nós possamos diminuir e ele crescer no nosso meio, em nome de Jesus. As cartas que foram escritas à igreja da Ásia, nós sabemos pela leitura do texto bíblico que são 7 cartas escritas a 7 igrejas da Ásia. Quando o apóstolo João teve essa revelação na ilha de Patmos, Deus, ele teve o cuidado de fazer algumas observações com relação a essas 7 igrejas. Quando nós lemos todo o contexto, as cartas começaram a ser dirigidas às igrejas a partir do capítulo 2 de Apocalipse, a partir do capítulo 2 do versículo 1. A primeira carta foi escrita à igreja de Éfeso. Esta foi a primeira carta, a primeira revelação de João foi esta carta. A igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. A segunda carta foi escrita à igreja de Esmirna, que também está ali no capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11. A terceira carta é a carta à igreja de Pérgamo, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17. Quarta carta, a igreja de Tiatira, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 24. A quinta carta, a igreja de Sardes, começa no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. A sexta carta, a igreja de Filadélfia, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7 até o versículo 13. E a carta que nós vamos trabalhar nesta noite, a igreja de Laodiceia, é a 7ª carta, que começa aqui onde nós lemos o texto, a partir do capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14 em diante, até o versículo 21, até o versículo 22. Uma observação que eu gostaria de fazer com a igreja, para todas as cartas que foram escritas, direcionadas a todas as igrejas, todas elas Deus disse uma mesma coisa. Todas elas, sem exceção. Deus repetiu a mesma frase a todas elas. Na primeira igreja, a igreja de Éfeso, no versículo 2, ele disse assim: eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. A igreja de Esmirna, no versículo 9, Deus vai dizer para a igreja: eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. A igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 19, Deus repete: eu
conheço, eu sei as tuas obras. A igreja de Tiatira, capítulo 2, no versículo 1, Deus, no versículo, a igreja de Tiatira, Deus vai dizer também, eu conheço as tuas obras. A de Sardes, no versículo 1, a capítulo 3, versículo 1, na parte B do versículo, está escrito aí também, eu conheço as tuas obras. A igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 8, Deus diz para eles, eu sei as tuas obras. E o texto que nós tiramos como para meditar nesta noite, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, também não poderia ser diferente. E ele começa dizendo à igreja, ao anjo da igreja, e lá no versículo 15, ele repete a mesma frase que foram ditas as outras 6. Eu sei as tuas obras. Esta mesma frase foi repetida a todas as igrejas, em todas as cartas. E eu quero aqui, fazer aqui com os irmãos uma pequena meditação, dentro desse contexto. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Não interessa qual igreja seja, grande ou pequena, bonita ou feia, não importa, Deus conhece cada uma igreja, Deus conhece cada obra de cada igreja, e mais importante ainda, Deus conhece a sua obra. Não pense você, que talvez pelo pastor não está te vendo, que Deus não sabe o que você está fazendo. Não pense você que talvez porque sua esposa, o seu marido, o seu pai, o seu patrão, seja lá quem for, não está te vendo, que Deus não está te vendo. A palavra de Deus a João foi, eu conheço, eu sei as tuas obras. Não adianta, irmãos, nós não conseguimos ocultar nada ao Deus Altíssimo. Não tem nada que passa desapercebido aos olhos do Senhor. Eu consigo ocultar alguma coisa da minha esposa, eu consigo ocultar do meu filho, dos meus filhos, eu consigo ocultar do meu pastor, mas daquele que está em todo lugar, em todo tempo, ninguém consegue ocultar nada. Ninguém consegue esconder, irmão, nada do Deus Todo-Poderoso. Então você pode até ser muito bonito no altar, mas Deus conhece a sua vida além do altar. Talvez você pode até cantar muito bonito, pregar muito bonito, mas Deus te conhece além da igreja. Deus te conhece fora do templo, fora do altar, fora distante dos irmãos. Deus conhece verdadeiramente quem você é, e nenhuma obra passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu faço uma pergunta para a igreja. Se você encontrasse com o homem mais sábio do mundo e ele te desse um conselho, você aceitaria? Sim ou não? O homem mais sábio do mundo. Imagina você, sem desmerecer ninguém, lógico, se encontra com um mendigo na rua, deitado na calçada, e aí ele para conversar com você e te chama e fala assim, vem cá, diácono Lucinei, eu vou te ensinar o segredo do sucesso. Uau! Morando na rua, que sucesso. Mas se o homem que a Bíblia diz que foi o homem mais sábio do mundo, mais rico que jamais existiu, quisesse te dar um conselho, é bom ou não é bom seguir esse conselho? Salomão, quando escreve o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, ele diz assim, os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Eu consigo esconder, ocultar alguma coisa de algumas pessoas, mas aos olhos de Deus, quando Deus dirige as 7 igrejas da Ásia, Ele diz, eu conheço as tuas obras, eu te conheço no íntimo, no profundo, no oculto, quando você está no silêncio do seu quarto, ou no escritório do seu trabalho, ou no escritório da tua igreja, Deus diz, eu conheço as tuas obras, quando você não está perto das pessoas que te conhecem na igreja, eu sei as tuas obras.
É isso que Salomão disse: os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. E ele ainda diz mais, Daniel 2:22, diz: ele conhece o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, mas com ele mora a luz. Deus está contemplando cada atitude, cada ação, cada movimento, cada passo que você e eu dá. Deus tem visto. Se você acha que não é suficiente, Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de prestar contas. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos um dia, irmãos, de comparecer perante o tribunal dele e prestar contas das nossas obras. Nada passa desapercebido. Você jovem talvez consiga esconder alguma coisa dos seus pais, mas eu quero te dizer, aonde você está, a mão do Senhor está sobre a tua vida e tem contemplado as tuas obras. Você marido, você esposa, você membro, aonde você está, Deus tem contemplado as tuas obras. Aos olhos de muitas pessoas nós ocultamos, mas no dia do grande juízo do trono branco, nós vamos ouvir essas mesmas palavras dizendo: eu sei as tuas obras. Lá na minha igreja eu costumo dizer o seguinte: dá a impressão que tem como é que chama aquele negócio de pendurar roupa? Que é cabide? Aquele que fica em pé, que tem um monte de bracinho. Cabideiro. Parece que tem um cabideiro na porta da igreja, que tem crente que se transforma quando entra na igreja, e ele fica santo, ele fica fervoroso, ele fica cheio de unção, mas quando ele põe o pé para fora daquela igreja, ele já não é mais a mesma pessoa, ele já não é uma pessoa de confiança, de caráter, que tem moral, que zela pela sua família, pelos seus filhos, pelo nome daquele que o criou e o salvou. Ele se transforma quando entra na igreja. Ele pega e veste uma capa de crente quando entra na porta da igreja. Eu falo isso lá. E aí dentro da igreja ele é santo, ele é maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Quem vê fala assim: olha que maravilha, que bênção que é, olha que exemplo que é dentro da igreja. Mas as pessoas conhecem ele lá fora, e Deus sabe verdadeiramente quem ele é. Então não adianta, irmão, nós queremos viver uma vida de aparência, de uma falsa santidade, de ser um falso cristão. Deus nos conhece no profundo, no íntimo. Ele sabe daquelas coisas no seu coração que você nunca contou para ninguém. E aí a palavra de Deus, quando nós entramos aqui na igreja de Laodiceia, essa igreja de Laodiceia é tremenda, irmãos. Tenso a situação dela, porque o texto vai dizer assim: eu sei as tuas obras, que tu não és nem frio e nem quente. Tomara que foste quente, que foras frio ou quente. Assim, porque tu não és frio e nem quente, ele diz assim: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que ele continua dizendo: assim, porque tu és morno. Para nós entendermos esse texto, é importante nós entendermos a geografia da igreja de Laodiceia, onde ela se situava. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica, tanto que o texto começa dizendo: e o anjo da igreja que está a Laodiceia escreve isto, diz o amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Lá no versículo 17, ele diz assim: como dizes, sou rico, sou, estou enriquecido, e de nada eu tenho falta. A igreja se gabava de ser uma igreja rica, de ser uma igreja poderosa, e dizia ele: e de nada eu tenho falta. Mas Deus confronta essa igreja dizendo, no mesmo versículo 17:
E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros provado pelo fogo. Presta atenção, ouro provado pelo fogo, para que verdadeiramente você seja rico. E vestes brancas, preste atenção também nesse detalhe, para que te vista e não apareça vergonha da tua nudez. Olha o que diz: e unja os teus olhos com colírio, para que vejas. A igreja de Laodiceia, ela cresceu muito, ela enriqueceu muito, porque a igreja de Laodiceia, irmãos, a cidade de Laodiceia, ela tinha algo muito importante que aquecia o comércio da sua cidade. A primeira dela, ela tinha a maior indústria têxtil daquela época. Ela produzia muita roupa, e os irmãos que estudam aqui sabem disso, que na época de Jesus, uma peça de roupa era muito caro. Não é igual hoje, né? Que as nossas esposas abrem o guarda-roupa com 500 peças de roupa e falam: eu não tenho nenhuma roupa para poder ir. Mas era muito caro uma peça de roupa, então eles produziam e exportavam tecido para outra cidade, por isso enriqueceram muito. Outro fator que aqueceu a economia da cidade de Laodiceia: eles produziam colírio, que pessoas vinham de longe para poder comprar esse colírio, para poder curar a sua visão. Mas Deus diz para ele assim: vocês produzem roupa, mas é nu. Vocês produzem colírio, mas são cegos. E aí o que acontece com ele? Só que Laodiceia também tinha um defeito, assim como todas as cidades. A cidade de Laodiceia não tinha água. Com isso, ela tinha que canalizar água de duas cidades para chegar até a sua cidade. E tinha duas cidades próximas que ela canalizava água. Uma cidade chamada Hierápolis, que ficava a 9 quilômetros de distância. Essa cidade ela era conhecida por águas termais, águas quentes, igual Caldas Novas. E uma outra cidade chamada Colosso. Esta outra cidade era conhecida porque tinha água gelada. Então a cidade de Laodiceia canalizava a água quente de Hierápolis e água gelada de Colossos. Só que a tubulação passando pelo deserto, quando a água gelada chegava em Laodiceia, como que ela estava? Morna. E a água que saía muito quente de lá, quando chegava também aqui em Laodiceia, como que ela estava? Morna. A água quente produz cura. As pessoas tomam banho em águas termais para aliviar o estresse do seu corpo. A água gelada produz refrigério, refresca. E Deus diz para Laodiceia, assim, para aquela igreja, diz: vocês não produzem nem cura, nem refrigério. Alguém já tomou água morna? Água morna dá ânsia de vômito. Por isso Jesus disse: porque tu és morno, não és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem dera fosse quente, ou quem dera fosse frio, mas tu és morno. Irmãos, eu quero aqui fazer uma aplicação prática para as nossas vidas dentro desta palavra. Toda a riqueza do mundo, todo o império, todo o poder perde o sentido sem a presença de Deus. Conversa com as pessoas, pesquise. As pessoas mais ricas do mundo, irmãos, são infelizes. E aí você encontra com um crente que mora num barraco, e quando você chega para ele, ele só tem vitória para te contar. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E você olha para a condição dele e você fala: mas como? E é uma coisa que a riqueza não pode proporcionar. Deixa eu te dizer, irmãos, não há nada mais importante do que a presença de Deus nas nossas vidas. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A maior riqueza que você pode carregar no seu corpo, na sua vida, a maior riqueza que o homem tem é a presença de Deus, irmãos.
é o mais importante. Você talvez não seja conhecido neste mundo físico, mas no mundo espiritual tem pessoas que te conhecem. Talvez você não seja muito famoso aqui nessa terra, mas lá no mundo espiritual Deus está testificando: tem visto o meu servo, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Entrega a tua vida verdadeiramente ao Senhor, deixa Deus controlar todos os teus passos, toda a tua vida. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Eu me lembro de o pastor da minha igreja contou uma ilustração dizendo o seguinte: que uma igreja estava vazia e o pastor foi orar a Deus porque que os membros estavam sumindo da igreja. E ele ajoelhou e prostou diante do Senhor e falou: Senhor, o que está acontecendo que o povo não está vindo mais para a igreja? E Deus falou o coração dele: eu tenho muito tempo que eu não vou nessa igreja. Irmãos, a coisa mais importante aqui nesse altar é a presença do Senhor nessa igreja. Outro dia eu falei um negócio lá na igreja que choca um pouquinho, pastor. Eu falei: o culto não tem que ser bom para você, porque o culto não é para você. O culto que nós prestamos aqui, quem tem que se agradar é Deus. Quem tem que sair daqui feliz com Ele é Deus. Nós fazemos para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo, o teu santo nome. Deus mostra aqui para João a falsa riqueza da igreja de Laodiceia. E perante Deus, toda a riqueza que eles possuíam, Deus os chamava de quê? Miseráveis, pobres, cegos, nu. Produzia roupa, nu. Produzia colírio, cego. A coisa mais importante para mim e para você, irmãos, grava isso. Se você gravar só isso no seu coração, eu já estou feliz. É a presença do Senhor. Talvez você não viva uma vida a mil maravilhas, talvez do jeito que você queria. Talvez você não tenha tudo o que você quer nessa terra, de bens materiais, de vida próspera. Talvez você não tenha tudo. Mas lembre-se de uma coisa: você tem o dono do ouro e o da prata. Tem algo dentro de você que te diferencia daquelas pessoas lá fora. Você faz diferença porque você é o sal dessa terra, a luz deste mundo. Haja como tal, atue como tal. Não coloque as coisas materiais acima das coisas de Deus. Não coloque o seu trabalho acima das coisas de Deus. Irmãos, priorize Deus na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Satanás tem adotado uma estratégia agora nos últimos tempos, que é: se eu não posso tirar ele da igreja, pastor, eu vou manter ele distraído, desatento, sem perceber nada. E quantas vezes nós viemos para os cultos e tem pessoas que falam assim: não entendi nada hoje, não ouvi nada, Deus não falou comigo, mas estava distraído no celular, conversando, andando, passeando, prestando atenção lá no mundo. Entrega, irmão, quando você vier para este lugar, presta o seu verdadeiro culto a Deus. Este momento que nós tiramos aqui foi para adorar, para servir ao Senhor, para entregar a nossa vida a Ele. Então dedique esse tempo totalmente, exclusivamente a Deus, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já teve conversando com alguém que está conversando com você e ao mesmo tempo no celular? Alguém já teve essa má experiência, essa péssima experiência? A pessoa está conversando com você e aí você sabe, está prestando atenção em mim, está prestando atenção no celular. Dá impressão, não tem importância o que você está falando, dá impressão, não é isso? Imagine Deus, irmãos. Nós viemos para adorá-lo. Não se distraia. Aproveite o momento que você tem, que talvez possa ser o último. Aproveite a oportunidade, irmão. Sabe por quê? Muitas pessoas lá fora gostariam de estar aqui no seu lugar. Quantos desviados você já conversou e fala assim: eu não tenho mais força para voltar? E
Deus te firmou teus pés na rocha, e você está firme até hoje. Aproveite este momento, irmão. Não permita que Satanás roube este momento de você. E para mim encerrar minha palavra nessa noite, que o meu tempo é curto, olha comigo o versículo 20 aí do Apocalipse capítulo 3. A igreja de Apocalipse tinha riqueza, muita riqueza. Eles próprios diziam que de nada eles tinham falta. Mas o versículo 20 mostra a real situação daquela igreja. Eles tinham dinheiro, eles tinham ouro, tinham prata, tinham quase tudo, mas não tinha a presença de Deus. A igreja de Laodiceia, Jesus não estava nela, irmãos. É o texto que diz, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz, eu entrarei, cearei com vocês e vocês comigo. Eles tinham tudo, irmão, mas Jesus estava de fora da igreja. Jesus estava dizendo para ele: olha, aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para que unja os teus olhos, para que você enxergue que eu não estou no meio da igreja. Aí no versículo 20 ele conclui dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz aí nessa igreja de Laodiceia e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Tenha tudo, mas não abra mão da presença de Deus na sua vida. Não deixe Jesus na porta, você cuidando dos seus afazeres. Que o Senhor seja o centro da sua vida, em nome de Jesus. Amém?